Fala galera, aqui é o professor Luiz. Estou aqui para começar a sexta aula do primeiro ano do ensino médio. Vou falar um pouquinho para vocês hoje de estética, né? Estética também é definida como a filosofia da arte, né? É importante que a gente saiba que a estética ela leva bastante conceitos interessantes, mas eu vou citar três, tá? Belo, mimesis e juízo de gosto, né? Muitas das discussões filosóficas em torno da filosofia da arte, elas giram em torno desses conceitos, né? O conceito de belo é uma definição grega para tentar mostrar a perfeição, a beleza do ser, da natureza, de como o mundo se constitui, né? A ideia de mimes está associada ao que nós chamamos de cópia, mimética, né? Então houve na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, um momento no qual os artistas, que eram na sua maioria, né, artesãos, pessoas que entalhavam nas pedras, no mármore, né? E eles tentavam reproduzir de forma mais fiel a imagem que eles queriam descrever, a de um atleta, por exemplo, né? Então eles faziam o que nós chamamos de mimesis, que é copiar, né? E aí a arte também está associada à ideia de juízo de gosto, que é eu fazer, que está associado ao quê? A eu ter, digamos assim, um entendimento e ao mesmo tempo uma fixação, né? Um prazer por determinada expressão artística, né? Lembrando que a discussão de juízo de gosto ela perpassa por muitos caminhos, né? E existem algumas questões que elas estão associadas ao estudo da estética. E, por exemplo, será que o juízo de gosto ou o juízo estético, né, ele é subjetivo ou objetivo? Né? É uma questão que está associada só ao indivíduo ou está associada a um coletivo? Será, né, que existe um padrão de gosto? Né? É uma pergunta também filosófica que se discute dentro da arte. Outra questão é, o que é belo? Né? O que é uma definição de belo? Por que eu acho determinadas coisas mais belas que outras? Né? Inclusive, tem uma área dentro dessa questão do juízo de gosto que é chamado por sublime. Né? Sublime foi apresentado pelo Schopenhauer e é apresentada a ideia, desculpa, Schopenhauer não, é Edmund Burke. E ele vai apontar que o sublime seria quando a gente vê o belo naquilo que geralmente as pessoas não veem. Por exemplo, um dia ensolarado é o que é ir numa praia, é o que as pessoas acham bonito, e o sublime seria, por exemplo, um dia chuvoso no cemitério, né? Edmund Burke, em 1700 e pouquinho, escreve sobre isso. Outra coisa que é interessante, que é outra pergunta que se faz é se a produção artística, a beleza que ela traz, ela é superior à beleza que a natureza apresenta? É uma outra questão filosófica dentro do pensamento da estética aí, né? E por último, assim, só para salientar, qual o papel do artista dentro do processo de desenvolvimento da arte, né? Se o artista vai ser o elemento que vai trazer a reflexão do todo, né? Se é só para trazer esse processo de imitar o que é a natureza, o que é a realidade. Enfim, a arte está associada literalmente a isso. Eu queria apontar que, de acordo com o desenvolvimento histórico, a arte e o desenvolvimento artístico ele muda e tem várias perspectivas, né? Temos a música, a, temos, por exemplo, a expressão artística na pintura, né? Nas artes plásticas, temos também nas artes cênicas, né? Enfim, a arte ela vai se estabelecer por várias vias. E eu queria trazer uma noção de como é o movimento histórico da arte no ponto de vista de um filósofo que é o Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche ele vai tentar apresentar a arte e ele vai fazer uma análise da tragédia grega para tentar mostrar como a arte se desenvolve. Ele aponta que existem duas raízes dentro da tragédia grega que vai mostrar como a arte ela se apresenta para nós, a beleza da arte, né?
Uma delas é o que ele chama de apolinismo, né? Apolinismo está associado ao deus Apolo, que é o deus da beleza, da harmonia, da ordem, e a outra raiz é o dionisismo, que está associado ao Dionísio, né? Que é o, digamos aí, o deus das pulsões, dos prazeres, do vinho, da embriaguez, né? E o Nietzsche vai falar que a tragédia grega, ela representa, digamos assim, na sua construção, duas circunstâncias. A primeira circunstância é o que é aquele elemento estático, né, dentro da tragédia, que é o quê? Que é aquela história que é pesada, que traz elementos, né, que vai fazer o ser humano levantar diversos sentimentos de raiva, de prazer, enfim. E esses sentimentos que o ser humano desenvolve dentro de uma tragédia, ele chama de dionisismo, né? Que é o que te prende à história real, né? Contada ali. E você tem, por um outro lado, digamos assim, uma possibilidade de uma liberdade para fazer você sonhar e aí você, digamos assim, fazer a sua vida se potencializar em algo melhor do que a realidade está propondo, né? Então, dentro de uma tragédia, você tem determinados elementos que vai fazer o sujeito, digamos assim, vai compor determinados símbolos que vai fazer o sujeito ter uma aparência bela, né? Dentro daquele processo trágico, né? Então, a arte, ela tem esse papel fundamental, né? De, ao mesmo tempo, mostrar como que a nossa vida é na sua dureza, dentro de um processo trágico, e ao mesmo tempo você tem elementos que podem fazer você sair desse processo e apresentar melhorias, digamos assim, do seu próprio eu nesse processo todo. Então, é uma coisa mais, uma racionalidade que vai fazer você desenvolver certa harmonia e certa ordem dentro desse processo caótico que é uma tragédia, né? E eu aconselho a vocês verem algumas tragédias gregas, o próprio Édipo Rei, a história da Helena, né? São tragédias que vão apontar como que o ser humano ele se constrói dentro das circunstâncias que muitas vezes é ali a ele, porém ele ainda tem maneiras de melhorar e crescer. Então a arte ela traz essa reflexão para nós, uma reflexão que vai muito além só da aparência, da mimesis, né? Do juízo de gosto, de ver o que é belo, mas a tentar compreender o que é o real em si e tentar desenvolver melhor os sentimentos que estão internos dentro de nós, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Se curtiu, dá um joinha aí, toca o sininho, inscreva no canal para você receber mais vídeos. Vejo você no futuro. Até mais.